desta segunda auditoria da terceira circunscrição judiciária militar, excelentíssimo senhor doutor Rui Pereira Niederauer, o sempre juiz auditor da Justiça Militar da União. Excelentíssimo senhor Manuel Machado, vice-prefeito municipal, excelentíssimo senhor Edmar Fagundes Cardoso, presidente da Câmara de Vereadores deste município, excelentíssimo senhor general de brigada José Ricardo Vendramin Nunes, comandante da 3ª Brigada de Cavalaria Mecanizada, excelentíssimo senhor doutor Sérgio Saldanha da Gama Júnior, eminente representante do Ministério Público Militar, excelentíssimo senhor doutor João Josué Juliano Francisco, defensor público federal, ilustríssimo senhor capitão de fragata, fuzileiro naval Luiz Antônio Vidal Liza, comandante do Grupamento de Fuzileiros Navais de Rio Grande, neste ato representando o excelentíssimo senhor vice-almirante Victor Cardoso Gomes, comandante do 5º Distrito Naval, excelentíssimo senhor doutor Luiz Mariano Mazini Niederauer, representante da Ordem dos Advogados do Brasil, excelentíssimo senhor Humberto Moglia Dutra, juiz de direito da 1ª Vara Civil da Comarca de Bagé, excelentíssima senhora doutora Marina Waster Gonçalves, juíza eleitoral da 140ª nona Zona Eleitoral, excelentíssimo senhor doutor Pio Vergara Alonso, delegado da Polícia Federal, excelentíssimo senhor doutor Luiz Eduardo Sandim Benites, delegado da Polícia Civil, excelentíssima senhora doutora Bruna Daronte, membro da Advocacia Geral da União, excelentíssimo senhor doutor Marcos Vinícius Martins Cavalcante, membro da Advocacia Geral da União, ilustríssimo senhor coronel Moacir de Matos Júnior, comandante do 25º Grupo de Artilharia de Campanha, ilustríssimo senhor tenente-coronel Rafael Cunha de Almeida, comandante do 3º Regimento de Cavalaria Mecanizada, ilustríssimo senhor tenente-coronel Jorge Luiz Bueno, diretor do Hospital da Guarnição de Bagé, ilustríssimo senhor tenente-coronel Alex Leitner Medina, comandante do 6º Regimento de Polícia Montada da Brigada Militar, ilustríssimo senhor tenente Daniel Madruga Freire, representante do Corpo de Bombeiros desta cidade, professores Heron Garete Vaz, coordenador do curso de Direito da URCAMP, e professora Patrícia Xavier Bittencourt, coordenadora do curso de Direito da IDEAL. Senhoras e senhores, recebam meus sinceros cumprimentos e agradecimentos por abrilhantarem esta singela solenidade em comemoração aos 209 anos da Justiça Militar da União, bem como para a imposição da Ordem do Mérito Judiciário Militar. Neste momento, em que nos reunimos para reverenciar o aniversário desta justiça mais do que bicentenária, devemos saudar o passado, compreendermos o presente e projetarmos o futuro. No início do século XIX, diante de uma Europa convulsionada pelas guerras napoleônicas, o então príncipe regente de Portugal, Dom João, posteriormente rei Dom João VI, transferiu-se sob a proteção da marinha inglesa e juntamente com a corte portuguesa para o Brasil. Ao chegar ao Rio de Janeiro, dentre as diversas medidas adotadas, o então príncipe regente Dom João criou o Conselho Supremo Militar e de Justiça, por alvará com força de lei, no dia 1º de abril de 1808. Nascia naquela data o Superior Tribunal Militar e a própria Justiça Militar. O Superior Tribunal Militar é, portanto, a Corte de Justiça mais antiga do país e a Justiça Militar da União, o primogênito segmento de justiça do nosso país. Carregamos a característica de sermos a justiça mais antiga do país, o que se mostra um grande paradoxo com o fato de também sermos a justiça mais desconhecida dos brasileiros e cujo panorama é nosso dever transformar. Ao longo de sua existência, a Justiça Militar tem sido um baluarte inexorável de consecução da justiça, em especial nos difíceis tempos de exceção por que passou o nosso país no transcurso da sua história. Uma simples pesquisa nos anais dos processos julgados por esta Justiça Militar, e eu friso, todos acessíveis ao público em sua totalidade no Superior Tribunal Militar, demonstra imparcialidade e independência em seus julgamentos. Essa realidade conquistou o reconhecimento público de renomados juristas e conceituados advogados que atuaram nesta justiça, vez que sempre foram, até os dias atuais, exercidos os princípios fundamentais da devida prestação jurisdicional,
a obediência à Constituição e às leis do país, a imparcialidade, o bom senso e o respeito à pessoa humana. Um legado que muito honra a todos nós que fazemos das nossas próprias vidas o ideal dessa justiça. Registro, como fez o presidente do Superior Tribunal Militar, ministro José Coelho Ferreira, entre tantos feitos, a participação da Justiça Militar na Segunda Grande Guerra Mundial, quando juízes, promotores e advogados acompanharam em território italiano a nossa força expedicionária, com o Conselho Superior de Justiça Militar, 2 auditorias militares e os Conselhos de Justiça. Poucas instituições, sejam elas estatais ou não, podem se orgulhar da sua longevidade. Poucas instituições se mantiveram, apesar das mudanças políticas, econômicas ou sociais, sempre dentro da sua linha de atuação, evoluindo, mas ao mesmo tempo mantendo os princípios básicos desde a sua criação. A Justiça Militar da União, ao longo dos seus 209 anos recém-completos, é um verdadeiro retrato da história do Brasil. Não raro, em algumas oportunidades, indaga-se o motivo de existir uma justiça militar estruturada de forma independente dos outros ramos do Poder Judiciário. São várias as respostas, mas uma delas merece uma reflexão especial. A vida é o bem supremo do indivíduo, o maior valor tutelado pelo direito, e por isso, os crimes contra a vida são os mais graves na legislação de todos os países civilizados. Entretanto, para os integrantes das Forças Armadas, que são obrigados, em determinados momentos, a morrer e a matar, há outro valor que se sobrepõe à vida. Este valor é a pátria. Esta é uma circunstância absolutamente única, especial, intransponível. E é desse conceito de defesa da pátria que decorre o arcabouço jurídico-normativo que constitui o direito penal militar e cuja competência para aplicar é da Justiça Militar da União, ramo especializado da Justiça Federal. As peculiaridades do direito militar são decorrentes das especificidades das Forças Armadas e, por essa razão, a única justiça no Brasil que tem competência para aplicar a pena de morte é essa, a Justiça Militar da União em tempo de guerra. A hierarquia e disciplina constituem os pilares sobre os quais se baseia a carreira militar. A manutenção desses valores e conceitos exige um rigoroso código de conduta dos seus integrantes, normas e regulamentos para que a vida administrativa nas unidades militares e a vida dos próprios militares fora do quartel seja de rigoroso cumprimento das condutas estabelecidas. É inegável, porém, que a justiça castrense, como este ramo do Poder Judiciário também é conhecido, necessita de reformas pontuais, transformações indispensáveis para acompanhar a evolução do direito e da nossa própria sociedade. Sendo assim, com o objetivo de aprimorar esse sistema judicial militar, imprescindível a ampliação de competência da Justiça Militar da União para julgar as ações judiciais que tratam de infrações disciplinares em matéria administrativa, todas previstas no artigo 142, parágrafo 3º, inciso 10 da nossa Constituição brasileira. Urge também a modificação da norma que determina a competência do juiz civil togado para presidir os conselhos de justiça, bem como a fixação da competência monocrática do juiz civil para processar e julgar estritamente civis. Todas essas alterações já se encontram em andamento no Congresso Nacional com o apoio do Conselho Nacional de Justiça, algumas delas em estágio bastante avançado. Senhoras e senhores, por outro lado, muito se tem falado na crise dos poderes, executivo, legislativo e judiciário. Essa tal crise acaba por criminalizar os governantes, os parlamentares e os juízes. A degradação dos poderes constituídos não pode interessar a qualquer brasileiro. Confesso que, alheio ao hábito da só visão catastrófica dos homens e das coisas, não é assim que penso devemos olhar o nosso país, nem o Poder Judiciário. O que acredito devemos buscar não poder ver da ciência, mas sim da consciência. É que os poderes da República se pautem por condutas estritamente republicanas. Otimista por convicção ideal, trago algumas reflexões que podem ser levadas em consideração, sobretudo de todas as pessoas que, destituídas de preconceitos e dotadas de perspectiva histórica, guardam espírito crítico e objetivo para, na lição de Bob, compreender antes de julgar e julgar antes de criticar fatos e instituições. Ainda há muito a avançar,
No entanto, a necessidade de avançar jamais deve obscurecer os progressos já alcançados. Lembra a lição do poeta espanhol Antônio Machado: caminhante, não há caminho, o caminho se faz ao caminhar. E nessa permanente construção do poder judiciário e da própria prestação jurisdicional, o debate público é mais do que bem-vindo, é fundamental. Há ainda outra perspectiva que deve ser mencionada. O debate atual é resultado dos progressos obtidos pelo judiciário e não sintoma de crise ou deficiência do sistema. O aumento da transparência e a abertura do judiciário às contribuições dos outros poderes e da própria sociedade é que estão à raiz do debate sobre a modernização em curso. O Poder Judiciário foi alçado à posição estratégica de árbitro efetivo entre os outros dois poderes e entre estes e a sociedade. E o que legitima o Poder Judiciário a ocupar esse papel é a sujeição incondicional dos juízes à Constituição, porque os direitos fundamentais são garantidos a todos e a cada um, ainda contra as expectativas ou pretensões da maioria. A independência do Poder Judiciário tanto mais se afirma quanto seja maior a sua capacidade de atuar majoritariamente. Não é por outra razão que, em tempos de tão profundas transformações políticas, sociais e econômicas, o Supremo Tribunal Federal, órgão de cúpula do Poder Judiciário, tem sido acionado para o julgamento de variados assuntos de relevância para o país. Lembro as palavras atemporais ditas pelo ministro César Peluso, então presidente da nossa Suprema Corte Brasileira e do alto de suas mais de 4 décadas como juiz. Posso assegurar a todos os cidadãos brasileiros que, servindo-lhes aos projetos de uma vida digna de ser vivida, os juízes continuaremos a cumprir nossa função com independência, altivez e sobranceria, guardando a Constituição e o ordenamento jurídico, sem prescindir da humildade e da coragem necessárias às correções de percurso e ao aperfeiçoamento da justiça, mas também sem temor de defender, com a compostura que nos pede o cargo, a honradez de nossos quadros e o prestígio da nossa instituição. Só uma nação suicida ingressaria voluntariamente em um processo de degradação do Poder Judiciário. Esse caminho nefasto, sequer imaginável na realidade brasileira, conduziria a uma situação inconcebível de quebra da autoridade ética e jurídica das decisões judiciais, que, aniquilando a segurança jurídica, incentivando a violência contra os juízes e exacerbando a conflitualidade social em grau insuportável, significaria retorno à massa informe da barbárie. Não é esse o nosso destino. Senhoras e senhores, ao passo em que reverenciamos a existência desta justiça, nosso regozijo é duplo. Isto porque, além de comemorarmos os 209 anos da Justiça Militar da União, saudamos também o jubileu de diamante desta honorável Ordem do Mérito Judiciário Militar. São mais de 6 décadas em que, ao celebrarmos mais um ano de existência e realizações, homenageamos servidores que se destacaram no desempenho das suas atribuições nesta casa e personalidades civis e militares que prestaram reconhecidos serviços ou tenham demonstrado especial apreço à Justiça Militar da União. O Conselho da Ordem do Mérito Judiciário Militar, composto pelos 15 ministros do Superior Tribunal Militar, de forma unânime, aprovou a indicação dos nomes dos senhores Ricardo Moglia Pedra e Luiz Henrique Megre Emanuele, realizada pelos juízes desta auditoria. Prezados Ricardo e Luiz Henrique, sejam bem-vindos à ordem. O primeiro agraciado, Ricardo Moglia Pedra, filho da terra, bagiense, após brilhante passagem pelo oficialato do Exército Brasileiro, deu sua contribuição à Justiça Estadual Gaúcha, tendo ingressado na Justiça Militar da União no mês de julho do ano de 2011 e se encontra às vias de completar 6 anos de excelentes serviços prestados nesta casa. Pai do João Pedro, é graduado em Direito pela Universidade da Região da Campanha, autor do livro Comparativo entre o Processo Penal Brasileiro e Uruguaio, à luz de seus princípios norteadores, editora Juruá, bem como de vários artigos jurídicos publicados. Senhor Ayrton, senhora Zélia, peço licença para me filiar a vocês neste misto sentimento de orgulho e agradecimento pela incrível e bem-sucedida
tarefa de ensinar os cada vez mais raros valores humanos. Temos aqui diariamente um servidor comprometido, responsável, competente, dedicado, trabalhador. Meus sinceros parabéns, Ricardo. Este reconhecimento é apenas uma simbologia do orgulho que a Justiça Militar da União tem de lhe ter em seus quadros. O segundo agraciado, Luiz Henrique Megger Emanuele, nascido na cidade de Cruz Alta, Rio Grande do Sul, ingressou no quadro de funcionários concursados do Banco do Brasil no ano 2000. Posteriormente, foi servidor público da Unipampa, onde desempenhou suas funções na área administrativa de licitações e contratos, como pregoeiro. No ano de 2011, também aprovado no concurso do Superior Tribunal Militar, inicialmente fora nomeado para a auditoria de Santa Maria, neste estado, mas em 2015 veio removido para Bagé. Possui graduação em Administração Pública pela Universidade Federal de Santa Maria, cursos de tecnólogo em processos gerenciais pelo Uninter e pós-graduação em Gestão de Pessoas pela UPRA. Senhora Irena, senhora Marisa, mais uma vez eu peço licença e me filio a vocês com orgulho e gratidão pela pessoa excepcional que Deus nos permite o convívio diário nesta auditoria, com todos os predicados das pessoas de bem. Tenho a mais absoluta certeza da felicidade que sentem, Daniel e Carolina. João Guilherme, seu vovô, é 10. Luiz Henrique, meus parabéns. Esta data nada mais é do que a consequência do seu árduo trabalho, sua dedicação e sua sempre prontidão. A Justiça Militar tem orgulho de você. Senhoras e senhores, nestes dois servidores existe a expressão do que há de mais sublime no ser humano: garra, obstinação, companheirismo, amizade, amor, afeto, honestidade, respeito. Ressalto que, de passo em passo, os servidores de ontem e os de hoje, grandiosos, trabalharam e construíram a elevada estatura ética e proba do nosso órgão. Escreveram a linda história dessa instituição, que hoje se destaca no cenário nacional como uma justiça independente, célere e transparente. Resgata o pensamento do francês Voltaire: nunca qualquer floco de neve se sentiu responsável por uma avalanche. Lembro também a lição de William Shakespeare: se fazer fosse tão fácil quanto saber o que seria bom fazer, as capelas seriam igrejas e as choupanas dos pobres, palácios de príncipes. Meu muito obrigado aos servidores e colaboradores desta justiça, o que façam as pessoas dos dois agraciados. Saber que existem pessoas como vocês me faz acreditar no mundo melhor, justo, honesto. Prestemos sempre a Deus o nosso agradecimento, implorando sua bênção para que realizemos nosso trabalho na terra com muita paz interior. Sigamos adiante defendendo tudo que há de bom e justo nesse mundo.